Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos falar nesta noite dos 4 domínios que Deus quer ver presente em nossa vida. Os 4 domínios. E nós já temos recebido uma grande revelação através do nosso apóstolo Edmilson a respeito desse tema, domínio. E nós vamos ver o texto que ele tem lido para nós e nos ensinado sobre ele, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga novamente, domínio. O primeiro domínio que Deus quer ver presente em nossa vida é o domínio das circunstâncias. Quando Deus fez o homem foi a coroa da criação, foi o último item. Na verdade, o último item foi a mulher, né? Deixou o melhor para o final. Mas, chamando homem e mulher, humanidade, foi o último item da criação. Depois dele haver feito tudo, ele fez o homem e a mulher. Quando Deus fez o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele plantou um jardim no centro de toda a criação e colocou o homem no centro desse jardim. Então o homem está no centro, e em volta do homem circundam todas as coisas. Em volta do homem estão as árvores, estão todo o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, as montanhas, os rios, os acidentes geográficos, os animais, as feras, os animais domésticos, mansos. Então o homem no centro e todas as outras coisas circundando o homem. Deus disse ao homem: domine sobre tudo que te circunda. Quando Deus falou isso para o homem, ele colocou no DNA do homem uma capacidade de superar todas as suas limitações, vencer todas as suas dificuldades e alcançar todos os seus propósitos. Ele colocou isso em nós. Foi uma ordem de Deus que entrou no DNA humano. Está no meu, está no seu. Ele disse: domine sobre tudo que te circunda, domine sobre todas as circunstâncias. É interessante, meus irmãos, que é natural do homem se mover por aquilo que ele vê. As circunstâncias, as coisas que nos circundam, normalmente querem nos mostrar que não somos capazes, que não temos a instrumentação, a capacidade de superar as dificuldades. Tecnicamente falando, o homem é um animal da pior qualidade, tecnicamente falando. Nós não temos patas que nos permitem caminhar por lugares difíceis, nós não temos garras que nos permitam subir por lugares difíceis e superar obstáculos, nós não temos pernas capazes de correr com velocidade para escaparmos dos predadores, nós não temos boa visão. Uma águia pode
de um prédio de 10 andares, ela, lá em cima no prédio de 10 andares, ela pode identificar uma formiga no chão. Uma águia pode fazer isso. E nós temos que, depois dos 40, usar óculos, né? Mas tecnicamente falando, o homem não tinha condições de vencer o leão, com a força do leão, a inteligência, a capacidade. O homem não teria condições de vencer os grandes animais, as grandes feras. Como o homem tão pequeno, incapaz, tecnicamente falando, iria superar tantos acidentes geográficos, as montanhas, os rios? Como ele iria transpor essas situações para poder estabelecer o seu domínio? Então, o homem, quando olha para a circunstância, ele acaba se deparando com dificuldades que revelam incapacidades. Mas a Bíblia diz que nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos, amém? Pelo que cremos. Se Deus colocou em nós a ordem no nosso DNA de que nós vamos superar todas as limitações, nós vamos superar todas as incapacidades, nós vamos superar todas as dificuldades, todos os impedimentos que se levantam contra o meu projeto de vida, contra o meu sonho de vida. Deus disse: você pode superar. Eu digo para você: domine sobre todas as circunstâncias, amém? Todas as circunstâncias. Nós não temos que ficar olhando para o que está ao nosso redor, nem olhar para os que estão ao nosso redor, e nem olhar se estamos preparados ou não. Não depende do que nós temos em nós, fisicamente olhando, falando daquilo que temos visto em nós. Depende apenas de nós crermos que Deus disse: domine. O homem foi para cima. O homem foi para cima e dominou a geografia, dominou os animais, dominou os minerais, dominou o reino vegetal. Nós temos hoje o controle de tudo. E por que nós temos o controle de tudo? Porque Deus colocou em nós, no nosso DNA, essa ordem: domine. E quando Deus fala isso na Bíblia, transportando agora para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, Ele está dizendo: querido filho, filha, não há limite capaz de impedir a sua conquista, amém? Não há limite, não há incapacidade em você. Você foi feito para superar, você foi feito para dominar, você foi feito para conquistar. Está dentro de você, faz parte do seu DNA. Ative isso em você e conquiste a terra que Deus tem preparado para você, amém? Está no seu DNA. Você tem que conquistar, você tem que se levantar, você tem que dizer para as incapacidades que elas vão ser superadas, mas só depende daquilo que você crê e não daquilo que você vê. Em João capítulo 9, versículo 41, houve uma disputa entre os judeus, entre Jesus e os fariseus, a respeito de ser cego ou de ver. E no versículo 41 de João 9, ele disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. O que é que Jesus quer dizer isso? Quer dizer que o homem quer ter segurança naquilo que ele vê. Então ele diz: eu vejo. Em cima do que ele vê, ele estabelece o seu plano. Em cima do que ele vê, ele estabelece a sua vontade. Em cima do que ele vê, ele estabelece o seu limite. Mas Deus não estabeleceu limite para você em cima do que você vê. Deus estabeleceu limite para você em cima do que você crê. A Bíblia diz: o justo viverá da fé, amém? O justo viverá da fé.
Então não depende do que você vê. O que você vê te limita. O que você vê te faz cair. O que você vê te faz retroceder. O que você vê te faz caminhar ao contrário, retroceder. Mas aquilo que você crê vai fazer você conquistar tudo que Deus preparou para você. Amém? Pode aplaudir que é para o Senhor Jesus. Hebreus 10, 38, se você quiser anotar, pode estar lá. O justo viverá da fé. Então, querido, é natural que quando nós levantamos os nossos olhos diante dos nossos planos, diante dos nossos projetos, nós olhemos muitas dificuldades, montanhas, montes de dificuldades. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado diante do seu projeto. Entre você e o seu sonho, entre você e o seu projeto, haverá sempre uma montanha, haverá sempre um monte. Mas eu quero dizer para você que Deus não quer que esse monte te paralise. Deus não quer que este monte te assombre. Deus não quer que você fique parado diante desse monte, pensando o que vai fazer, ou tentar atravessá-lo com as suas próprias forças. Vamos ler lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, quando Jesus disse que diante de você, se aparecer um monte, o que você vai fazer? Vai mandar ele sair em nome de Jesus, amém? Pela fé. Mateus 17, 20. Toda dificuldade, querido, toda dificuldade, diz lá, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Dê um aplauso ao Senhor. A palavra diz, nada, querido, nada te é impossível. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Nada te é impossível, nada. Aquele emprego que você quer, não te é impossível. Aquele concurso que você quer passar, é possível. Aquela casa que você quer comprar, é possível. Quem está recebendo aí está levantando a mão e está dizendo amém. Aquela viagem que você quer fazer, é possível. Aquela família que você quer, que você imagina, que você projeta, é possível. O carro que você quer comprar, é possível. A célula que você quer abrir, é possível. As vidas que você quer conquistar, é possível. Nada te será impossível, diz o Senhor para você. Amém. Você só precisa ter fé. E diz para esse monte, sai daqui que eu vou passar, porque eu tenho no meu DNA a conquista de Deus, o domínio de Deus, amém? Então eu quero que você imagine agora qual é o seu monte, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Feche os seus olhos, 2 minutinhos. Qual é o seu monte de hoje? Todos os dias nós temos um monte. O que é que está impedindo você de chegar naquele ponto, na sua conquista? Aquele trabalho, aquele emprego, aquele cargo público, aquela conquista de território na família, qual é que está impedindo? Hoje Deus remove esse monte da sua vida. Eu quero que você receba pela fé, de olhos fechados mesmo, levante a sua mão direita e diga, Pai, eu tomo autoridade, em nome de Jesus, essa dificuldade, que se levantou como um monte, para impedir o meu sucesso, hoje eu digo, em nome de Jesus, sai, amém? Dê um aplauso ao Senhor. É pela fé, querido, não é pelo que a gente vê, é pela fé. O segundo domínio está em Gênesis capítulo 4 e versículo 7. O segundo domínio está em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal,
eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sobre ele tu deves dominar. Deus diz: domina sobre o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Mas muitas pessoas estão vivendo no domínio do pecado. E se nós não tivermos domínio sobre o pecado, todo o sucesso do mundo vai virar tragédia na nossa vida. Tem gente que consegue tudo o que quer, porque entendeu o DNA da conquista, ele vai para cima e conquista. Mas quando ele chega lá, ele leva o pecado para o emprego público que ele conquistou, leva o pecado para o cargo público, para a posição de vereador, deputado, governador, leva o pecado com ele, e o pecado na bagagem vai transformar aquela vitória em derrota, vai transformar aquele sucesso em fracasso. A Bíblia diz em Isaías 59, 2, que o pecado faz separação de Deus. Se Deus estabeleceu conquista na sua vida, e você não levar a Ele, uma hora essa conquista vai virar pó, não vai virar nada. E às vezes a pessoa sobe, e ele só está aumentando o tamanho da queda, porque quando ele for cair, a queda vai ser grande. Por causa do quê? Por causa do pecado. Nós não podemos ter compaixão, nós não podemos ter aliança com nada que diga respeito ao pecado. Tem que haver completa separação entre nós e o pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado consumado gera a morte. E 1 João capítulo 3, e versículo 8, diz que aquele que vive no pecado, já está no diabo, já é do diabo. Então nós não podemos ter uma vida de pecado. Então ter uma vida de pecado é não compartilhar do sistema que o mundo oferece, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Então quando nós queremos ter uma vida com Deus, nós temos que entender que tudo que está no mundo está corrompido pelo pecado. As artes estão corrompidas pelo pecado, a política está corrompida pelo pecado, as finanças estão corrompidas pelo pecado, a comunicação, os meios de comunicação estão corrompidos pelo pecado. Mas nós não podemos fazer parte disso. Nós fomos separados, lavados, remidos no sangue de Jesus, e o pecado não tem domínio sobre nós, porque Jesus já morreu na cruz, cravou a cédula de condenação que era contra nós, e hoje nós podemos dizer: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Você é livre, somos livres. Então ter uma vida de domínio sobre o pecado é ter atenção, ter compreensão. Mas a Bíblia diz que nós também pecamos, claro, e a Bíblia diz que se nós dissermos que nós não pecamos, nós somos mentirosos, e fazemos a Deus de mentiroso. Então é claro, o pecado não é um modo de vida nosso, mas é um acidente que pode acontecer na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que se nós pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Então o que nós precisamos para vencer o pecado? Nós precisamos arrependimento. E quando, pastor? Todos os dias, querido. Tem dia que você acha que você não pecou. Davi fala: Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos. Todos os dias nós precisamos de arrependimento, para que pelo arrependimento e pela confissão nós alcancemos o perdão. Amém? O terceiro domínio é o domínio próprio, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, já está falando, não é dominar os outros. Eu quero convidar você para adquirir o CD da pastora Ana, de quarta-feira passada, que fala sobre o espírito de manipulação. Tem gente que vive dominando filho, dominando filha, filho querendo dominar pai, irmão querendo dominar irmã, marido querendo dominar esposa, esposa querendo dominar marido, controlar a vida dos outros. Não é isso. Deus não nos chamou para dominar os homens, Deus nos chamou para dominar as circunstâncias, para dominar o pecado e para dominarmos a nós mesmos. Deus nos chamou para dominarmos a nós mesmos. E o que é dominar a nós mesmos? O que é domínio próprio? Domínio próprio não tem nada a ver com caráter, tem a ver com temperamento. Em outras traduções está dizendo temperança. Alguma tradução aí diz temperança, na sua Bíblia diz temperança, algumas têm temperança. E temperança é a mesma coisa, o mesmo radical de tempero e o mesmo radical de temperamento. Então é o temperamento controlado pelo Espírito. Certos comportamentos nossos beiram comportamentos pecaminosos. Há uma linha tênue entre como agimos, como vivemos, se isto está correto diante da palavra de Deus, ou se estamos já num nível de pecado, que está influenciando negativamente, danificando vidas de pessoas. Então por isso que eu chamo você para assistir a palestra, a ministração da pastora Ana, de quarta-feira passada, sobre o espírito de manipulação. Mas o temperamento, ele precisa ser controlado pelo Espírito. Não aceite ser da forma como é, se isso não te faz bem. Você pode mudar, você pode ser liberto, você pode ser transformado. Deus chamou você não para ser um pau que nasce torto e morre torto. Não, Deus chamou você para ser um edifício construído para Deus, onde habita o Espírito Santo. Você é um lugar santo, você é um lugar preparado. Você é uma pessoa chamada para ser habitação de Deus. Não aceite ser igual, não aceite ser o mesmo, não aceite repetir o seu modo de ser, se esse modo de ser não te faz bem, não faz bem a outras pessoas. Nós sabemos, nós vamos encerrar já, nós sabemos que há 4 tipos principais de temperamento. Esses 4 tipos, na verdade, foram relacionados por Hipócrates, antes de Cristo, né? Hipócrates foi antes de Cristo. Ele relacionou os 4 tipos de temperamento, e que ficaram famosos. Hoje nós conhecemos os 4 tipos de temperamento, e ele diz que as pessoas, ele fez uma análise, as pessoas podem ter um temperamento sanguíneo, fleumático, melancólico ou colérico. E as pessoas podem ser, e é necessário que haja uma mesclagem, uma mescla desses temperamentos. Ninguém é totalmente um tipo de temperamento, mas é uma combinação de temperamentos. Mas o sanguíneo, qual é a característica principal do sanguíneo? É a pessoa alegre, é a pessoa feliz, é a pessoa que está sempre de bem com a vida, que conta piada, que faz amizade. Tem alguém assim aqui? Alegre, disposto, está sempre para cima, né? Ele disse que essa pessoa, como características boas, tem muitas, mas como características ruins, que precisam ser controladas pelo Espírito, agora digo eu, essas pessoas são inconstantes, elas perdem o foco, elas são indisciplinadas, ela começa a estudar, não consegue levar o projeto para frente, ela é insubmissa, ela não aceita com facilidade ordem sobre a vida dela, ela é exagerada, ela tende a criar situações que não existem. Normalmente essas pessoas buscam elogio e são egoístas. Então Deus tem que trabalhar na sua vida, amém? Não aceite ser assim, isso não é uma sentença de morte.
Isso não é uma sentença de prisão perpétua. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O fleumático é o bonzinho, comedido, equilibrado nas emoções, o educado, o simpático, o amigo de todo mundo. O fleumático, o bonzinho. Tem algum bonzinho aqui? Bonzinho, olha, esse cara é muito bonzinho. Tem gente que não está gostando de levantar a mão, mas não precisa ser constrangido não, querido, fica à vontade. A pessoa boazinha. Ele diz que o fleumático, ele é vacilante, procrastinador, não toma decisão, tem dificuldade de dizer não e arruma problema com um monte de gente por causa disso, tenta agradar a todos e se desgasta, é desorganizado e preguiçoso. Eu sou fleumático, viu, gente? Mas essas são as características do temperamento do fleumático. Isso é um estudo científico. Mas nós não estamos debaixo daquilo que o homem diz, nós estamos debaixo do que Deus diz, amém? Pode ser mudado. Você pode ter controle sobre isso, eu posso ter controle sobre isso. O melancólico é o inteligente. Tem alguém inteligente aqui? Estudioso, inteligente, lê tudo, sabe tudo. É o melancólico, é o inteligente. Gosta de artes, pensativo, é organizado, é aplicado. Ele tende a ser egoísta, ter variações de humor, se fere facilmente com críticas, tem uma autocrítica exagerada que o paralisa. Mas ele não precisa ser assim. Ainda que nós carreguemos em nós essas características, é possível mudar. Deus está dizendo, é autocontrole, é fruto do Espírito Santo. Deus pode mudar a sua vida, basta você querer, amém? O colérico é o dinâmico, o decidido, o rápido, o organizado, aquele que toma decisões, é o prático, é o ativo. Tem gente aqui colérico, não tem não? Tem bastante colérico aí sim. Quais são os problemas do colérico? Olha lá, insensibilidade, não estou nem aí para o que os outros sentem. É autoritário, gosta de mandar, é nervoso, qualquer coisa deixa ele nervoso, é impaciente, tem pressa para fazer as coisas, não quer esperar a fila, o trânsito, não quer esperar a hora, é intolerante, qualquer errinho ele já explode, é ansioso, tem dificuldade de reconhecer seus erros e de pedir perdão. Você se identificou aí em alguma coisa? Queridos, Deus disse, domínio próprio. O Espírito Santo fala, é fruto do Espírito Santo. Quando ele diz é fruto do Espírito, ele está dizendo que é resultado do Espírito, não é resultado do seu esforço, não é resultado de remédio, não é resultado de leitura, não é resultado de governo, não é resultado da ação de alguém, é resultado do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus pode mudar a minha vida e a sua vida, amém? Domínio próprio, tenha domínio próprio. E o quarto, o grupo de louvor pode vir. O quarto domínio que Deus quer ver na nossa vida foi revelado lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14, que é o domínio do Senhor Jesus. Eu quero ler esse texto. Vamos ficar de pé? Eis que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um com nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Dê um aplauso ao Senhor.
O domínio do Senhor Jesus na nossa vida. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. Não adianta eu fazer biquinho com Deus. É a vontade de Deus. Deus quer sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você. Amém. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. O temor de Deus vai aparecer, o que Ele já mostrou ao que crê. Tem tudo que acontece, dá pra entender. Andando pela fé, a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei. Profetiza, igreja! Novo dia, novo tempo sobre a sua vida. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Erga suas mãos aos céus, erga sua voz. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração agora. Se essa palavra alcançou você, você precisa de uma mudança. Você precisa de uma liberação, de uma ativação do seu DNA de conquista. Ele vai ser ativado agora em nome de Jesus. Você não será o mesmo. Se você precisa de vencer o pecado, dominar o pecado, Deus vai trazer capacidade. O Espírito Santo vai trazer a unção sobre a sua vida que quebra o jugo. Se você precisa de domínio próprio para ter autocontrole nas situações da vida, nas circunstâncias, Deus vai trazer isso, complementação, vitória sobre o seu temperamento hoje. Mas se você, acima de tudo, tem vivido longe do Senhor Jesus, é hora de você confessar: Senhor Jesus, eu preciso do teu domínio na minha vida. Eu preciso ser dominado pelo teu Espírito. Eu preciso ser dominado pela tua palavra. Eu preciso ser dominado por ti, porque tu és aquele que merece todo o domínio, toda a honra e toda a glória. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, comece a orar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja em tuas mãos, Senhor, para que haja uma transformação pelo poder da tua palavra. Pai, hoje é noite de transformação, é tarde de bênção, é tarde de alegria, é tarde de vitória. Eu quero, Senhor, agora que nessa pessoa que está orando, ative agora o DNA de conquista, ative agora o DNA de conquista, ative agora o DNA de conquista, Pai, para que ele possa superar toda dificuldade. Venha a unção que quebra o jugo, a libertação contra o pecado, a libertação contra aquilo que tem travado ele na vida no mundo, tem ligado ele ao mundo. Pai, em nome de Jesus eu peço a unção do teu Espírito Santo, que se produza o fruto do Espírito, para trazer domínio próprio, para trazer controle sobre o temperamento, temperamentos controlados pelo teu Espírito Santo. Hoje, agora, eu chamo o domínio de Jesus, eu chamo o domínio do Espírito Santo, eu chamo o domínio da glória de Deus sobre a sua vida. Recebe, 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 pela autoridade do Espírito Santo. Recebe a libertação, recebe a vitória, recebe a transformação, recebe nova vida. Impossível,
impossível, o impossível, o inatingível. Se você crê, igreja, erga sua voz aos céus e profetize. Novo dia, novo tempo. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, inatingível. De repente vai acontecer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz. Receba o domínio, viva o domínio de Deus na sua vida. Amém.